Então, bom dia. Vamos começar nossa aula de hoje sobre estética, que é filosofia da arte. Como que a gente pode pensar a obra de arte nesse cenário pandêmico e também na história da filosofia. A gente sabe que a filosofia, ela prima por ser um conhecimento universal e atemporal. Então, a filosofia, ela pretende compreender algo que todo ser humano possa compreender, independente da cultura em que esteja, que isso quer dizer que ela é universal. Todo ser humano ele pode se afinar com o discurso da filosofia, ou seja, com o discurso que pensa a si mesmo. E se pretende atemporal, ou seja, em qualquer tempo que esteja esse ser humano, ele vai poder pensar a si mesmo, utilizando para isso o pensamento que se considera filosófico, justamente filosófico porque ele pensa a si mesmo. Então, é um círculo que, digamos, é capaz de trazer a gente à consciência. E a consciência, por si mesma, ela já é um conceito bastante trabalhado na história da filosofia. Né? A noção de consciência, essa compreensão de que você possa saber do saber que te constitui. E no nosso tema desse semestre, esse saber, ele se dirige para um fazer. A palavra fazer é interessante, porque no grego é poio, e o poio é um verbo que quer dizer fazer, mas que vai também dar a palavra poesia. Segundo um filósofo de que eu gosto muito, chamado Heidegger, filósofo alemão, ele fala o seguinte, que poeticamente o homem habita. Eu gosto de falar que poeticamente a mulher habita. A questão é de que na época dele ele não poderia chamar atenção para essa possibilidade, né, de que há uma história que é uma história que considera que apenas o homem tem direito à fala, e quando a gente questiona essa história, a gente se torna capaz de falar, não, peraí, por que é o homem? Não, vamos falar da mulher. O que quer dizer falar da mulher, que a mulher habita poeticamente? A gente pode, antes de mais nada, questionar esse lugar, né? O lugar do homem e o lugar da mulher. Será que esses lugares, eles têm direito à fala iguais na sociedade? Tanto o homem como a mulher têm direito à fala? E mais, será que a mulher branca e o homem branco têm o mesmo direito que a mulher negra e o homem negro? São questões que a gente pode trabalhar na arte, e a arte nos convoca a pensar. Não só porque a gente pode questionar assim, o que é a arte e por que no Brasil, sobretudo, a arte de origem africana recebeu tão pouca atenção por parte dos museus, o que agora está sendo colocado em xeque, está sendo reivindicado, né, o direito da mulher negra, do homem negro de serem ouvidos, e da forma de arte, que essa arte que questiona o lugar que cada ser, né, tem na sociedade como uma questão em si, essa arte pode estar sendo trazida assim. E a gente pode distinguir a história da arte com base em dois conceitos. A gente pode falar que existe uma arte revolucionária, então não só uma arte, né, uma filosofia também. A palavra revolução. No grego chama perirodos, período que é a palavra, né? Por quê? Olha que interessante, Platão, quando ele vai pensar o pensamento, né, ele fala que o pensamento ele sempre tem esse caráter revolucionário. E a palavra que ele traz é período. Por quê? Peri é através de e rodos é caminho. Rodos é através do caminho. E o caminho que ele está estudando é o caminho dos astros. Então, a revolução dos astros. A gente fala que o Sol percorre um período
digamos que um dia é o período do Sol percorrendo o céu. É o período do Sol, é a revolução solar. Então, no começo da história da filosofia, se a gente toma a história da filosofia como ocasionada pelo pensamento filosófico, esse pensamento que se pensa a si mesmo, ele está muito atrelado à cosmologia. Ou seja, a concepção de que, assim como um astro, ele faz uma revolução quando ele aparece no céu e quando ele some, um astro, no caso, o Sol, por exemplo, é um astro que, segundo Platão, é um deus. Quando ele faz essa revolução, ele está, de alguma forma, nos convidando a sair do nosso lugar de humanos, né, de mortais, para acompanhar a imortalidade do Deus Sol. Então, no âmbito da filosofia platônica, a gente tem essa dialética, digamos, né, essa possibilidade de nos pensarmos como mortais e imortais. Dialética é essa palavra que o Platão mesmo usa para combinar coisas muito diferentes. A combinação, por exemplo, do ser e do não ser. É uma dialética que envolve o ser e o não ser. O Sol e a Lua, né, que é o dia e a noite. Também é uma dialética que envolve aí o movimento dos astros. Envolve a mortalidade e a imortalidade. De alguma forma, Platão ele nos convida a ascender, com a sua obra, a imortalidade, a possibilidade de nós nos tornarmos imortais. Né? Se você considera que a filosofia ela tem essa ambição, né, de nos convidar à atemporalidade, ou seja, a alcançar uma compreensão que seja válida para todos os seres humanos, independente do tempo e do lugar, a gente se compreende como passíveis de nos tornarmos imortais. Assim como o artista. Né? O artista que ele consegue superar a época que é dele, ele vai se tornar uma referência para as outras épocas. Então, ele vai se tornar imortal. Não é à toa que já Machado de Assis, quando ele fundou a Academia Brasileira de Letras, ele colocou que cada cadeira confere à pessoa que senta na cadeira lá dessa academia imortalidade. Então, quando a pessoa escreve uma obra interessantíssima, e aí que, segundo esses juízes, que são certamente questionáveis, né? A gente tem uma escritora excelente, maravilhosa, que é a Conceição Evaristo, que foi candidata para ser da Academia Brasileira de Letras e que não foi escolhida, o que gerou uma revolta muito grande da parte dos escritores e escritoras que admiram essa poetisa. Mas isso, enfim, não desmerece o esforço de Machado de Assis de fundar uma Academia Brasileira de Letras e tornar possível um reconhecimento dos escritores que, desde então, vem aí suando a camisa para conseguir revolucionar a cultura brasileira. Então, a gente está trazendo a palavra revolução. E eu vou dizer para vocês que, na história da filosofia, a palavra revolução tem esse nascimento extraordinário, né? Porque a revolução, entendida como esse caminho dos astros, é uma revolução que a gente pode alcançar todos os dias, todas as horas, no momento em que a gente alcança a imortalidade, mas só no momento que a gente alcança a imortalidade símile a um Deus. Então, assim, revolucionário, no pensamento de Platão, é aquele que consegue ser uma referência para todos os seres humanos, uma referência tão iluminada quanto o próprio Sol. E aí, a ideia é que o filósofo de verdade, filósofo pra caramba, ele consegue ser esse Sol.
que a partir do que ele fala, a gente se surpreende com a nossa própria ignorância e passa a compreender-se diferente. E aí eu vou dizer para vocês que a gente pode diferenciar, né, na história da filosofia, tanto a filosofia quanto a arte, se ela é revolucionária ou se ela é reformatória, né? Essa diferença entre revolução e reforma. O que significa isso? A gente trouxe, primeiramente, o pensamento de Platão como um pensamento que se afina com o conceito de revolução. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. E aí, a palavra revolução, no pensamento de Platão, ele vem à tona no âmbito de que a gente possa estar afinado com o céu, né, as estrelas, estarmos afinados com, não com, digamos, a sociedade patriarcal da época somente, né, a gente poder, a partir da filosofia, se apartar, digamos assim, da sociedade que era patriarcal, escravocrata, mesquinha, capaz de matar um filósofo que foi Sócrates, né, por conta da própria mesquinhez interna da sociedade. Então, a gente poder se apartar, a filosofia nasce assim, né, da gente poder se apartar da sociedade que é hipócrita, mesquinha e patriarcal, que se volta para combater a liberdade. Então, esse movimento que muitas vezes é inconsciente, que é do senso comum, que é retrógrado, que não consegue compreender o gênio. Então, Platão ele está nesse movimento. Ele fala, não, a gente não precisa ficar se pautando pela mesquinhez. A gente, ser humano, a gente pode se pautar pelo movimento dos astros. E isso é revolucionário, porque você se distancia daquilo que você, até em você mesmo, né? Você, que é aquilo que te causa nojo, que é aquilo que te causa revolta, você se distancia e consegue fazer uma crítica que te permite se libertar daquilo que te causa ojeriza. Então, a escravidão causa ojeriza, o patriarcado, que não permite a mulher ter lugar de fala, causa ojeriza. E aí, no momento em que você se afina com o Sol, com a estrela que te move no zodíaco, né, dependendo do seu signo, no momento que você se orienta pelo signo, ou pelo Sol, ou pelas estrelas, você se permite ter uma referência que não é a mesquinhez, que não é o senso comum, mas algo já por si só revolucionário, que são os astros. Então, o pensamento revolucionário, na origem, né, da palavra, no âmbito grego, ele é um pensamento que é capaz de se apartar da sociedade que, de outra forma, é contra o pensamento, que é um pensamento que é contra o pensamento, para poder ter o pensamento. Então, a gente pode compreender o seguinte, que se a gente fica tomando como norte apenas a sociedade em que a gente habita, a gente se torna mesquinho como é a sociedade. Por que mesquinho? Porque ela tem uma aversão constitutiva ao pensamento. Poxa, mas será que o pensamento ele é tão perigoso que nos faz instintivamente, digamos, né? A sociedade instintivamente ela é contra o pensamento. O que tem no pensamento que o torna tão perigoso? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes de falar, então, eu queria trazer também a oposição que é na história. Você tem essa oposição, você tem um pensamento revolucionário. E aí, o que é o pensamento revolucionário? É o pensamento que considera que a sociedade está toda errada. Você precisa mudar, transformar a base da sociedade. A gente precisa mudar a base da sociedade, a própria constituição da sociedade. Aí é um pensamento revolucionário. Por exemplo, o comunista,
né, o comunismo. O comunismo considera que o capitalismo ele está todo errado, né, que a própria lógica de considerar que o ter, ou você ter uma casa, ter um objeto, ter um celular, é superior a você ser uma pessoa genial, uma pessoa que tem um estilo todo diferentão, que é capaz de, apenas pela performance, cativar. Esse âmbito, né, do comunismo, ele é revolucionário. Por quê? Porque ele quer acabar com todo o capitalismo, com toda a lógica de mercado, e instaurar um modo de ser novo, que é com base apenas no comum. Né? Tudo é de todos e todos têm direito à saúde, educação e atividade política. Então, um exemplo de pensamento revolucionário é o comunismo, mas não é o único. Né? Todo autor que ele chega e considera não está tudo errado, vamos colocar por baixo tudo que está aí e a gente precisa fundar a sociedade com outro paradigma, com outros parâmetros. Ele é revolucionário. Talvez agora, nessa época em que a humanidade está se havendo com as catástrofes ecológicas que podem causar a própria extinção do ser humano, talvez a gente esteja precisando de um pensamento que seja revolucionário, porque senão a humanidade vai deixar de existir. Né? Cada vez mais se apresenta para todo ser humano essa necessidade da gente reformar o modo de habitar o planeta, porque senão não vai ter mais habitação possível para o ser humano. Então, assim, essa carência de um pensamento revolucionário, ela é uma carência que faz nascerem pensamentos revolucionários. É uma dialética, digamos, é um movimento duplo. Na medida em que você tem essa carência, os pensamentos revolucionários surgem. Então, cada vez mais a gente tem filósofos e filósofos colocando que é preciso a gente revolucionar o modo de ser do ser humano. E hoje a gente vai ver duas autoras, duas filósofas que têm esse caráter de pensamento revolucionário. Esse modo de fazer filosofia, de fazer arte, que é o revolucionário, ele se opõe ao reformatário. O que é a reforma? A reforma é um modo de estruturar um pensamento que considera o seguinte: olha, tá errado? Tá errado. Tem muita coisa errada? Tem muita coisa errada. Mas tá tudo errado? Não. Tem algumas coisas que estão certas. Então eu vou pegar e eu vou modificar só aquilo que está errado e vou, a partir de uma reforma, passar a habitar essa casa de forma diferente. Então, assim, a gente tem na história exemplos de reforma. A gente tem as reformas protestantes. O que foram as reformas protestantes? As reformas protestantes, elas tiveram origem num momento, né, da história católica protestante. Um momento da história do catolicismo que alguns intelectuais, sabidamente Calvino na Inglaterra e Lutero na Alemanha, que eles eram cristãos, só que eles enxergaram a seguinte contradição, digamos, performática da parte dos padres da Igreja Católica. No cristianismo católico, é considerado um pecado o enriquecimento. Então, assim, tem aquela frase muito famosa: é mais fácil passar um camelo num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, por quê? Porque no catolicismo é considerado que a pessoa que enriquece, ela deixa de tomar como princípio a humildade, o princípio de convívio, né? A humildade e a piedade e, sobretudo, a caridade. A caridade cristã. O que considera a caridade cristã? Que eu não posso ter mais
do que o meu irmão. Porque existe essa contradição na sociedade capitalista. Alguns passam fome e outros têm excesso. Isso é contra o princípio cristão que considera que todos têm que ter direito a se alimentar, todos têm que ter direito a ser amados. Né? Então, amai uns aos outros, né? Cristo. E aí você tem no catolicismo, então, essa possibilidade de que, apesar de cada padre ter que tomar como princípio essa compreensão de que nós todos temos direito à riqueza espiritual que Cristo teria distribuído, no âmbito da performance, os padres faziam o quê? Viviam na luxúria, né? Viviam com os nobres, então comiam do melhor e do pior, e o pobre que passasse fome. Então, na prática, é assim, salvo. Tá tudo bem aí? Caiu a internet aqui em casa. Estamos de volta. Então, assim, em resumo, a gente tem essas duas palavras. A gente pode falar o seguinte: vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professora. Obrigada. Então, é o seguinte: você tem um pensamento revolucionário que considera que a gente precisa destruir tudo que tinha antes e fundar novas bases. E você tem o pensamento reformatário, que é como, por exemplo, as reformas protestantes, que elas consideravam que, olha, o cristianismo, ele está certo. A gente pode ser cristão, ou seja, tomar o exemplo de vida de Cristo como lema para o nosso cotidiano. O perdoar, sobretudo, né? Você ter capacidade de perdoar, você jamais querer se vingar da pessoa, saber que quando você está sob o sentimento da vingança, você está indo contra aquilo que Deus quis que você fosse, ou seja, um ser humano capaz de perdoar. E aí, então, você tem no âmbito das reformas esse princípio de que você faz uma modificação. Então, reforma protestante torna lícito, aceitável o enriquecimento. Você pode enriquecer porque isso minha internet está instável, mas acho que agora vai. Então, assim, você tem duas formas de conceber a filosofia e a arte, que é a partir do momento em que você considera que tudo tem que ser modificado. Você tem um pensamento revolucionário e quando você considera que existem coisas que estão certas, por exemplo, não sei, né? Professora, eu não sou contra o capitalismo, porque eu considero que o capitalismo ele está afinado com uma lógica que é muito humana, que é a lógica da competição. Eu acho que o ser humano ele trabalha melhor quando ele compete. Eu tenho muitos alunos assim, e eu acho que é viável. Você tem inúmeros pensadores
na história da filosofia que consideram que o capitalismo é justamente o caminho, né, que são contra os comunistas. Aí ele está sintonizado com um pensamento que pode se mostrar na obra de arte, que é o pensamento da reforma. O pensamento da reforma que é, bom, acho que o problema não é com a estrutura da sociedade que tinha até então, o problema é só com o modo de distribuição de renda. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma reforma da economia, considerando que o geral está razoável, é isso mesmo, mas eu só tenho um problema de distribuição de renda. Então, vou fazer uma reforma da economia. Eu não preciso fazer uma revolução, basta uma reforma que já está legal. Então, a gente pode dizer isso, né? Que você tem pensamentos revolucionários, ou seja, pensamentos que consideram que você tem que destruir tudo que tinha antes e fazer outra coisa, ou então que consideram que você, como ser humano, nasce num registro que é do senso comum. Na medida em que você se dá o pensamento, deixa pensar, cada vez que você consegue pensar-se, você revoluciona a sua própria existência. Então, essa é uma forma de pensar, né? O pensamento como capaz de modificar totalmente a estrutura mesmo do seu ser. O pensamento revolucionário. E você tem o pensamento que é o pensamento da reforma, né? A gente deu como exemplo as reformas protestantes, mas a gente pode considerar, por exemplo, o capitalismo segundo Adam Smith. Adam Smith é um pensador inglês que fala, não, o capitalismo é super tranquilo, bem legal, se você tentar modificar o capitalismo, você vai contra aquilo que é essencialmente humano, que é a aptidão ao egoísmo e à inveja. Então, o Adam Smith ele vai compreender a economia como a economia capitalista como algo que é reflexo da nossa própria essência, que é de natureza competitiva. Então, aí outro exemplo, que é um exemplo de pensador que faz reformas e não revoluções. Agora, no âmbito do pensamento revolucionário, que eu acho que é o mais interessante, a gente tem, eu gostaria de trazer como exemplo três pensadoras. Uma é a Angela Davis. Por que eu decidi trazer pensadoras? Por conta do seguinte, a gente tem um problema, digamos assim, que é o seguinte, a gente pode dizer que a história da filosofia, ela é um pouco não, né? Ela é totalmente machista, por conta do seguinte, talvez até com exceção do Platão, porque o Platão ele aceitava que a mulher pudesse ser filósofa. A maioria dos autores que a gente estuda, eles são homens. E isso tem um problema, o problema disso é constitutivo. Eu vou falar para vocês, se eu posso usar como metáfora da sociedade o seguinte, nós, seres humanos, e essa metáfora não é minha, é a metáfora do próprio Platão. O Platão fala o seguinte, olha, nós somos bípedes em plumes, desculpa. Nós somos bípedes em plumes. O que quer dizer? Nós somos como aves. A diferença que a gente tem é que a gente não tem pena, a gente é em plume. Então, nós somos como pássaros, que não tem pena. Muitas vezes o pensamento que é aquilo que nos distinguiria, ele não é usado. Então, o que faz com que a gente se confunda mesmo com uma galinha. E aí foi isso que aconteceu. Quando Platão falou, olha, nós somos bípedes em plumes, veio um aluno dele, depenou uma galinha, trouxe uma galinha sem pena e falou, olha aí o ser humano do Platão, uma galinha sem pena.
A metáfora eu acho muito útil para o pensamento, a metáfora de galinha. Por quê? A gente pode falar que o ser humano ele é como se fosse um galinheiro. E aí você tem um galinheiro, você pode fazer uma reforma no galinheiro, como no caso foram as reformas protestantes, as reformas da economia propostas pelos capitalistas. Você pega o galinheiro e muda o lugar onde você bota a ração. Você faz uma reforma. Você pode pegar o galinheiro e botar ar-condicionado. Você faz uma reforma. Você pode pegar o galinheiro e colocar num hotel 5 estrelas. Você pega, faz uma reforma. Agora, se você acha que o ser humano não é uma galinha, você tem que mudar a própria Constituição, você tem que fazer as galinhas pensarem. Aí você deixa de ter como espelho da sociedade a galinha. Você fala, não, eu não sou uma galinha, professora. Eu não sou uma galinha. E vai falar o que você é. Mas aí você está revolucionando. Você vai falar, não sou uma galinha, não vou aceitar que você me chame como uma galinha. Eu vou revolucionar essa aula. Eu vou adorar. Mas não é isso que acontece normalmente. E por que não acontece normalmente? A gente tem pensadoras que nos convidaram a pensar o seguinte, que tem um problema de performance no âmbito da filosofia. Que quando um pensador homem chega e fala, não, olha só, vou revolucionar. Aparece um monte de galinha, digamos assim, né? Um monte de mulher falando, não, eu vou me casar com esse homem porque ele é revolucionário. Então, Platão, ele despertava o amor. Né? O próprio Marx, ele despertava o amor. Digamos que tem um erotismo no ato do homem pegar e falar, não, eu vou revolucionar essa sociedade. Por que tem erotismo aí? Isso é uma questão que eu acho a questão mais interessante e que ela é respondida, sobretudo, pela psicanálise, que é o seguinte, a sociedade ela é feita de leis. Então, a gente falou da metáfora do galinheiro. É como se a pessoa que cuida do galinheiro, ele também fosse uma espécie de galinha. E se ele cuida do galinheiro, se ele vem instituindo a lei, ou como deve ser o galinheiro, ele vai ter as galinhas apaixonadas por ele. Entendeu? Então, assim, na história da filosofia, o pensador que chega e fala, não, eu vou fazer a lei da sociedade, ele desperta a sexualidade do galinheiro. Não só da parte das galinhas, mas também dos outros galos. Os outros galos também ficam apaixonados. Então, tem esse movimento que é o movimento de que, uma vez que a sociedade ela é constituída de leis, então, exemplo de lei, quem é que vai poder ir à praia? É uma lei. Uma lei que está muito mais atrelada ao costume. Mas isso que eu quero deixar claro, que a lei sobre a qual a gente está falando é a lei dos costumes. Aquilo que você sente que você tem direito a fazer ou não. Ou aquilo que talvez você tem vergonha, todo mundo faz, mas você tem vergonha de fazer. É porque, de alguma forma, ou você foi excluída desse movimento de se considerar tendo direito de ser feliz, e a gente pode questionar por que você não se dá esse direito, ou a gente pode falar, não, eu quero fundar outra sociedade, eu vou fazer uma revolução, né? Eu quero mudar tudo, porque eu acho que está tudo errado. É isso que fizeram as pensadoras que a gente vai enxergar agora. Mas, justamente, só para terminar o raciocínio, é essa noção de que, enquanto um homem chega e fala, não, eu quero modificar a estrutura da sociedade, e se ele tem coragem de fazer isso, imediatamente a gente tem as pessoas da sociedade considerando essa pessoa que tem essa atitude de modificar a sociedade perigosa, mas com erotismo, né? Ou seja, interessante sexualmente. Então, a gente pode falar até assim, por exemplo, o Freud próprio, que trouxe esse pensamento. O Freud foi o criador da psicanálise, Sigmund Freud. Ele era um sujeito que não tinha nenhum sex appeal, né? Ele não era, assim, um artista, né? Que você fala, pô, esse artista, ele pode
eu me identificando com o artista, eu me identificando com ele, eu me sinto livre e, portanto, eu me sinto com liberdade de ter um erotismo engajado. Não era o caso. O Freud, ele era a imagem que a gente tem dele é que ele sempre foi velho e ele, quando ele começou na carreira dele, ele já era velho. Mas o que ele despertava? O interesse sexual. Porque a propaganda, digamos, né, da terapia da psicanálise era que era capaz de te fazer conviver melhor com a sua própria sexualidade. E aí isso foi uma questão para o próprio Freud, que chegou e falou, não, por que existem pacientes querendo fazer sexo com um terapeuta? Né? E isso foi a questão mais importante, talvez. Por que os pacientes querem transar com um terapeuta? Que problema é esse? Aí ele vai desenvolver uma teoria sobre isso. A teoria que ele desenvolveu é um pouco que norteia nosso pensamento aqui. Ou seja, essa compreensão de que quem institui a lei, se a pessoa é homem, ela imediatamente suscita o erotismo da sociedade, justamente porque a sociedade ela é composta de leis. Então, assim, digamos, instintivamente, entre aspas, porque não é instinto, é história, uma vez que a história é feita de leis, aquele que faz história, ele tem ele cativa para o erotismo. Só que não é o mesmo o que acontece com as mulheres. E aí que eu quero despertar vocês para esse pensamento, que é um tanto quanto injusto. É injusto. Porque enquanto o homem que tem essa capacidade de instituir uma nova lei para a sociedade, de fazer história, ele suscita o erotismo de todos, não é o mesmo que acontece com a mulher. E aí eu vou pedir para vocês que quando vocês... Vou trazer 3 pensadoras, a imagem de 3 pensadoras, e eu quero saber o que vocês sentem quando vocês veem a imagem delas. Aqui primeiro, Angela Davis. Angela Davis, ela, na juventude dela, ela foi presa, né? Ela foi presa por conta de estar fazendo uma manifestação junto ao movimento negro, uma manifestação pelo fim do racismo nos Estados Unidos, e também por conta de uma questão que o namorado ela e o namorado dela estavam na mesma manifestação e ambos foram presos por estarem manifestando. Então, foi uma questão... Aí, quando ela foi presa sozinha, e ela escreveu várias cartas que hoje fazem parte aí do legado, da obra dela. E aí, quando vocês veem a Angela Davis... Olha só essa foto aqui, aqui quando ela foi presa. Né? Com certeza, uma mulher aguerrida, não é isso? Angela Davis é filósofa viva ainda e a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que é uma filósofa e é revolucionária. E aí, quando eu falo que ela é revolucionária, vocês agora já estão sabendo o que ela considera que está tudo errado, a sociedade está toda comprometida com o projeto, que é o projeto eurocêntrico de embranqueamento da sociedade, que considera que as mulheres, isso é o projeto da sociedade capitalista contemporânea, que silencia as mulheres e que coloca que os homens têm mais valor que as mulheres. E aí ela denuncia, a Angela Davis, ela denuncia. Então, ela realiza uma forma de pensamento, que é o pensamento da denúncia. Coloca que, assim, olha, a gente vive numa sociedade machista, eurocêntrica, injusta e misógina.
No momento que ela fala isso, não é que, por exemplo, você pode viver numa família que é o oposto disso, que é uma família matriarcal, que é uma família que valoriza a fala da mulher, mas não é o senso comum, né? E aí, quando ela fala isso, não é que isso seja uma coisa em si. A sociedade não vai ser sempre machista, misógina e xenófoba, que é a versão estrangeiro. A sociedade vai ser assim se a gente não colocar que ela é assim. Então, existe um pensamento revolucionário da parte da Angela Davis, que é esse movimento de você fazer uma denúncia. Então, uma vez que você faz a denúncia, você se permite pensar diferente, né? Se você está numa sociedade, digamos que, por exemplo, você está no galinheiro. Aí o galinheiro, você tem no galinheiro as galinhas que são bem tratadas e as galinhas que são maltratadas. E as galinhas estão lá sendo maltratadas e tentando sobreviver. Aí vem uma galinha e fala, não, olha só, tá tudo errado, né? Não tá certo isso de algumas galinhas viverem bem e outras galinhas viverem mal. Aí você torna possível aquilo deixar de ser um galinheiro, né? As galinhas se reúnem e falam, não, vamos todo mundo viver no campo, que é muito melhor do que viver no galinheiro. Entendeu? É um pensamento revolucionário. E aí, o que a gente tem de interessante é que, às vezes, eu me sinto até muito desconfortável de utilizar a metáfora do galinheiro, mas eu acho interessante por conta do seguinte, não só porque Platão falou isso, né, que a gente... Porque quando a gente diminui a estatura da sociedade, a gente fala, não, a sociedade... Quando a gente está dentro da sociedade, a gente não consegue enxergar a estrutura. E se a gente fala, olha, a sociedade é como um teatro de marionetes. A gente se aparta e a gente pode ter uma crítica do fenômeno. Então, assim, digamos, se você está dentro de uma conjuntura que é racista e misógina, a tendência é que você se coloque dentro dessa conjuntura sofrendo. Isso tanto a mulher negra, quanto o homem branco. Porque o homem branco que se coloca como, digamos, capataz, ou, melhor dizendo, ele é machista, e a princípio ele estaria numa situação de privilégio, ele também sofre, na medida em que ele vê uma pessoa sofrendo e não falar sobre esse sofrimento, condiciona ele também ao sofrimento. E aí todos perdem, né? Na medida em que você tem algumas pessoas da sociedade que são maltratadas e outras pessoas que são bem tratadas, aquelas pessoas que são bem tratadas, elas não ficam bem. Se todos conseguirem ser bem tratados, aí sim, se todos tiverem chances iguais de trabalho, chances iguais de educação, chances iguais de fala, aí todos vão poder se sentir bem. Enquanto a Angela Davis tem essa fala, enquanto uma mulher negra estiver sendo maltratada, não haverá condição de uma sociedade funcionar. Então, ela vai lutar, eu vou lutar, vocês estão convidados a lutar contra o racismo, contra a misoginia, toda a oportunidade que vocês tiverem. E ter certeza de que a consciência de que é necessário uma revolução no âmbito dos costumes, porque se a gente não faz uma revolução, a sociedade tende a excluir uma parte que no Brasil é a maior parte, né, são 56% da população que são negras, da população que é negra, desculpa, a sociedade como um todo vai ser infeliz. Então, eu trouxe o exemplo da Angela Davis, primeiro, porque a gente tem essa performance contraditória da sociedade, que se a Angela Davis fosse um homem, talvez ela não tivesse sido presa, né? Talvez ela jovem já teria tido um monte de filhos, se ela quisesse, mas não é isso que acontece. Por quê?
a estrutura da sociedade é tão machista que as mulheres que lutam para ter direito à fala, elas são excluídas porque elas estão lutando para ter direito à fala. Enquanto o homem é visto com erotismo, a mulher é vista como perigosa. E é por isso que eu estou trazendo primeira coisa, o pensamento de uma mulher. O pensamento de uma mulher, a filosofia de uma mulher, ela deve ser duplamente considerada, porque ela teve que lutar duplamente para ser ouvida. É até mais que duplamente, talvez. Né? Porque a estrutura ela é condicionada a dar o direito à fala apenas aos homens. E, às vezes, a gente não tem consciência disso. Esse que é um problema maior. Porque a gente se coloca na sociedade, então a gente, inconsciente, vai deixando apenas os homens falar. É digamos, o aparelho auditivo que se condiciona. Você está ali, você está ouvindo, e aí o seu aparelho auditivo se direciona para aquele homem branco. E aí que eu estou falando para vocês, olha, isso está errado. Por quê? Porque se uma mulher negra está falando, ela lutou muito para estar falando. E aí você, podendo condicionar o seu aparelho auditivo para ouvi-la, você vai ganhar, porque você vai estar ouvindo uma pessoa que lutou e que a experiência dela é reflexo de uma luta, é uma experiência de força, de garra, de luta, de superação. Enquanto, de uma forma assim, talvez exagerada, né? Talvez eu esteja exagerando a princípio, mas a princípio é assim, pelo menos seguindo o pensamento da Angela Davis. Um homem branco está falando, a sociedade toda se estruturou para poder ouvir aquele homem branco. Agora, e vai ter um erotismo presente. Você vai, poxa, que galã de novela, meu olho se direciona, né, rompe para aquele homem, você fica idolatrando, né, como se fosse uma coisa que se dá sem o pensamento, é erotismo mesmo. Enquanto uma mulher negra, ela está falando, a tendência é você desqualificar aquele pensamento. Falar, não, uma mulher negra está falando, ela é perigosa. Isso é muito injusto. E mais do que injusto, é quem ouve que vai sair perdendo. Por quê? Porque enquanto você pode estar ouvindo uma experiência de luta, de garra e de alegria, porque também tem isso, né? A pessoa que ela recebe tudo já pronto da sociedade, ela vai desenvolver força. Ela vai desenvolver experiência, uma experiência que pode me servir para eu guiar minha própria vida? Pode ser até que sim, né? Você tem uma capacidade de aprendizado superior, e aí ouvindo que você vai ouvir um animal, um gato, um cachorro, e você vai aprender com aquilo. Isso que é o ideal, que a gente possa aprender com todos os seres humanos, que a gente possa aprender com todos os animais, com toda a floresta. Mas o problema que eu quero apontar é o seguinte, que a sociedade ela se estrutura para que a gente não ouça as mulheres negras. E aí você parar e você falar, não, olha só, eu vou ouvir a mulher negra porque eu acho que ela pode me ensinar sobre a vida e sobre a minha própria consciência de mim mesma. Aquilo que eu estou falando é que você vai ter muita chance de ser feliz com essa escuta. E aí eu acho interessante a gente ver o sorriso da Angela Davis, né, que é cativante. É o espelho da experiência de que a pessoa que lutou e que luta e que ela está afinada com a consciência de que é preciso a gente lutar para dar espaço também para as outras mulheres, para dar espaço à voz dos homens que também se silenciam na medida em que a mulher é silenciada. Então, a gente poder estar afinado com esse pensamento, ele nos permite uma leveza e uma alegria que é sensacional.
Alguém gostaria de falar alguma coisa? Se não, eu vou passar para a Lélia Gonzalez. Porque, assim, a Angela Davis, ela é essa filósofa sensacional que denuncia o pensamento retrógrado da sociedade capitalista como de caráter racista e misógino, mas também ela falou o seguinte quando ela veio no Brasil. Ela falou que a sociedade brasileira tende a se considerar inferior às outras sociedades. E ela falou que no Brasil ela tem muitos leitores, mas poucos sabem que no Brasil a gente tem pensadoras que são até mais interessantes do que ela própria. Isso a Angela Davis falou. E aí ela trouxe como exemplo a Lélia Gonzalez. Aí eu quero que vocês conheçam, se não conhecem, essa autora sensacional, única da nossa história, né? Ela não está mais viva, mas o pensamento dela está vivo, que é a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez foi socióloga, ela escreveu muito sobre a mulher brasileira, ela fundou, com outras pessoas, naturalmente, o movimento negro unificado, que é um movimento de combate ao racismo que a gente tem na sociedade brasileira. Isso na década de 60. O MNU está fazendo 41 anos de atuação política, militante, e a Lélia Gonzalez foi uma das fundadoras desse movimento. O pensamento dela vai ser direcionado a esse caráter, né, de compreender a sociedade brasileira como machista e misógino, mas não só isso. O que ela vai fazer, ela vai trazer assim um pensamento que é onde que está o poder de superação da mulher negra, né? Essa capacidade de ter não apenas ginga, mas um olhar único, né, para aquilo que pode nos fazer feliz. Então, talvez a gente possa falar assim, olha, a gente tem muitos pensadores na história da filosofia, mas nenhum conseguiu falar isso, né? Que, olha só, para ser feliz, a gente não precisa fazer, às vezes, nenhuma revolução de caráter político e nem reformas. Basta a gente olhar para Angela Davis, para Lélia Gonzalez, que já dá uma felicidade, né? Por conta disso, porque a imagem dela é o reflexo de uma luta, e que foi uma luta para se fazer feliz, para poder falar, não, eu posso ser feliz, né? A gente é fruto de uma sociedade escravocrata, de cunho escravocrata, a gente está fazendo 133 anos de abolição, muitas perdas, que, por exemplo, a Marielle Franco, né, que foi brutalmente assassinada, já vai fazer 3 anos, de alguma forma não foi uma perda, porque o pensamento dela continua presente. A gente foram eleitas na Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro 3 mulheres, cujo legado foi lançado pela Marielle Franco. E aí a gente tem justamente nessa conjuntura toda esse poder ler a obra da Lélia Gonzalez e falar, poxa, que pensamento tem a capacidade do pensamento que é como se fosse um vírus, que é difícil a pessoa que tenha conhecimento do pensamento da Lélia Gonzalez que não se deixe tomar, não se deixe envolver por esse pensamento. E não deixe considerar o seguinte, que ela falava, olha, o poder da sociedade brasileira não está tanto na capacidade de ser, digamos assim, instruída, né? Porque a gente só está aqui porque a gente
se permite se educar, a gente permite compreender a educação como a essência do poder ser, né, do ser humano. A gente está aqui estudando, se educando. E aí ela fala, olha, não é tanto a educação que importa, não é tanto a escola que importa, digamos assim. A escola, sim, é incrível, mas o que importa é uma sabedoria que é uma sabedoria popular. Então, assim, existia, digamos, gesso, é um engessamento da sociedade brasileira que se dava pela compreensão de que só na academia que pode ter conhecimento. E a Lélia Gonzalez fala, não, muitas vezes a sabedoria do povo é mais alta, uma sabedoria mais capaz de nos evocar a superação das dificuldades do que é tudo que se dá na academia. Então, quando eu, por exemplo, conheci o pensamento da Lélia Gonzalez, eu fiquei assim, nossa, eu não sabia que isso podia ser pensamento. A ginga, o samba, né, o sorriso da gente poder sair na rua e falar com as pessoas se sentindo confortável com essa fala. Eu me surpreendi de uma pessoa conseguir falar, olha só, isso aqui é só no Brasil. Eu duvido você conseguir ir para outro país, no mundo, e sair na rua, conversar com uma pessoa e aquela pessoa ser como se fosse conhecida de infância. Né? Você entrar no ônibus e começar a falar com uma pessoa no ônibus e aquela pessoa, de repente, se sintonizar com a sua fala, que é como se você conhecesse aquela pessoa desde sempre. Isso que no Brasil a gente toma como algo simplesmente dado, a Lélia Gonzalez nos convida a pensar como um reflexo de uma cultura, que foi uma cultura muito sofrida, né, justamente por conta dessa misoginia e por conta do passado escravocrata. Então, a mulher negra, ela sofre muito, porque a ela não é dado espaço de escuta e de cuidado, ela tem que fazer muito mais esforço para superar justamente esse condicionamento da sociedade de selecionar aquelas mulheres negras como párias da sociedade, como pessoas que não têm direito à escuta, mas ela traz essa compreensão, olha só, a gente tem todas essas dificuldades, mas a gente também tem algo que é o carisma, que todo brasileiro tem. Mesmo a gente pode falar que o pessoal da direita, assim, esse pessoal da direita que tem jeito e cara de falta de escrúpulo, eles têm um carisma, né? Que aí a gente fala, poxa, eles estão fazendo propaganda como se eles fossem, digamos, imbrocháveis, né? Que foi semana passada a propaganda de que a direita fosse imbrochável. Tem um carisma na coisa, né? E você fala, poxa, isso aí é palhaçada. E aí é uma palhaçada como se fosse seu irmão, né? Como se seu irmão podia fazer uma piada dessa e você ia ficar rindo da piada que seu irmão falou. Mas quando pega e fala, não, o presidente que está falando, ainda assim você fala, pô, que sujeito idiota. Mas tem um carisma na coisa. O problema é esse, né? O problema é que a pessoa que a gente sabe que é assassino, que é o assassino provável da Marielle Franco, que está fazendo genocídio do povo indígena no Brasil, que está sendo processado por uma CPI, que é a CPI do coronavírus, mas que quando a gente pega e vê na TV, vê a pessoa fazendo piada, aquilo gera um carisma. Você fala, pô, essa pessoa não pode ser tão má, não pode ser, isso não pode ser um assassino, confesso. E mas é porque ele também está no âmbito que é o da cultura brasileira, que tem, que gerou facínoras, mas que tem algo de genuíno, que é essa fraternidade, né? Esse poder ser amigo, que pode gerar facínoras, que acabou gerando, mas que tem um movimento que é um sentimento de bem-estar, né? O sentimento de que a cultura popular brasileira, ela é o ápice, digamos, do que pode as civilizações chegar. Aquilo que, de alguma forma,
a filosofia, na sua origem, eu falo, Sócrates, Platão, eles estavam afinados com isso, que é você ser livre e você sair na rua com essa liberdade no coração. Então, aí fica essa homenagem ao pensamento de Lélia Gonzalez. Para finalizar a nossa aula, eu quero trazer a Haraway. E aí eu acho interessante a Haraway pelo seguinte: às vezes, quando eu estou dando essa aula, aí eu falo da Angela Davis, eu falo da Lélia Gonzalez, eu sinto que tem, assim, um vão, digamos, um abismo com relação às pessoas que não são militantes do movimento negro e que, de alguma forma, têm simpatia pela causa, né, pelo fim do racismo, têm simpatia por essas pessoas fantásticas que são os autores negros da nossa história, mas que não conseguem fazer daquilo a bandeira do dia a dia, digamos, da pessoa. E, mais importante do que isso, não conseguem enxergar qual a afinidade desse pensamento com aquilo que acontece no dia a dia, por mais que tenha isso, né? O extraordinário do pensamento da Lélia Gonzalez, também da Angela Davis, está nessa possibilidade de você enxergar o seu dia a dia como extraordinário. E aí você poder, a partir do ato de fala, de você, poxa, eu posso falar brincando, e essa fala brincando ser um reflexo de uma cultura que é a cultura brasileira. Eu posso falar brincando, né? O Guimarães Rosa, escritor, ele tem uma fala que é o seguinte: se todo animal inspira ternura, o que houve com o ser humano? Ou seja, se o gato, cachorro, periquito, papagaio, a gente olha, a gente fica encantado, a gente fala, um gatinho, ou periquito, ou papagaio, sabiá, a gente olha um ser humano e fala, putz, que bosta, um ser humano. Isso está errado. Por que um animal pode cativar mais do que um ser humano? E aí a gente tem essas pensadoras, elas são cativantes. Então, por que elas são cativantes? Porque elas nos convidam à brincadeira, a ter o pensamento como um jogo. Né? Você pode brincar. Vem o racista falando que você tem que ocupar só um espaçozinho, digamos assim, né? Como se fosse num galinheiro, as galinhas só podem ocupar espaçozinho. E aí, em vez de você ficar com raiva, você ri. Você fala, não, eu não vou ocupar esse espaço que você quer que eu ocupe. Eu vou ocupar o espaço que eu vou abrir o espaço para ocupar. E isso tem graça nisso, né? Tem você não se deixar tomar pela falta de escrúpulos das pessoas racistas. Aí você fala, não, eu vou brincar, eu vou fazer amizade com as pessoas que eu quiser fazer e não com as pessoas que a sociedade acha que eu tenho que fazer. E aí vamos superar tudo com graça. E aí, apesar de eu tenho assim, essa reverência completa ao pensamento dessas duas autoras, eu sinto que a juventude, ou seja, vocês, né, os meus alunos, minhas alunas, olham isso com uma certa reserva, por conta do seguinte, porque vocês são filhos, digamos, de uma sociedade que tem nos aparelhos eletrônicos a fonte primeira de informação. Então você fala, poxa, a Lélia Gonzalez falava que o samba é o lugar que a gente pode aprender mais, né? Para você ter uma aula de filosofia autêntica, você vai numa roda de samba, você não vai na academia. No Brasil, você vai para uma roda de samba. Ela falava isso. Mas, assim, não é todo mundo que vai poder ir numa roda de samba. E agora, na pandemia, vocês não podem ir numa roda de samba. A gente não vai poder ir juntos numa roda de samba. E para vocês, para nós, a gente também tem um pensamento de uma autora genial, que é a pensamento da Haraway. A dona Haraway é uma pensadora interessantíssima pelo seguinte, ela considera que esse caminho
que a sociedade capitalista contemporânea tomou, que é o caminho da reunião do ser humano com os robôs, com os aparelhos eletrônicos, com a internet, é um caminho sem volta. Então, a reunião do que é pensamento com aquilo que a gente chama de cibernética, né? E aí é interessante porque a cibernética parece uma palavra super contemporânea, que é super nova, mas cibernética é uma palavra grega, de origem grega, uma palavra que já era usada por Platão, e que quer dizer, o Kubernetes é o piloto de um navio. E a cibernética, no sentido contemporâneo, vai ganhar esse sentido de eletrônico, né? A Haraway tem o pensamento da ciborgue. O que é o pensamento do ciborgue? Somos nós, os ciborgues. Por que somos nós? Porque nós, de alguma forma, nós utilizamos a internet, aí a gente utiliza o próprio Google Meeting para dar essa aula, né, para nos encontrar, a gente utiliza o WhatsApp para conversar, para fazer reunião. Com a pandemia, então, a coisa ficou... chegou a um nível que nunca antes tinha sido pensado como possível, que é a gente conviver somente a partir desses eletrônicos. E a dona Haraway é interessante por conta disso. Ela trazer, aí tem esse manifesto ciborgue, que essa elogio, é o elogio da possibilidade de nós sermos vinculados, nós constituímos vínculo, né? Nós nos reunimos, nós nos amamos de certa forma, né? Nós nos amamos a partir desses eletrônicos. E aí no Manifesto Ciborgue ela vai falar, olha, é isso mesmo, não tem problema da gente se amar por eletrônico. Não vai ter volta, não é possível a gente pegar e falar, não, vamos pegar esses eletrônicos, mandar tudo para outro planeta, para Marte, porque a gente se descobriu capaz de telepatia, que é até interessante esse pensamento. Hoje eu ia ler com vocês o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, a gente ia ler O Nascimento da Tragédia por conta do seguinte, a gente ia fazer uma aula sobre o teatro. E aí, nessa obra, o Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, ele vai falar sobre o nascimento do teatro. E o teatro é interessante não somente pela encenação, né, que é o teatro de palco, mas por conta dessa metáfora. A gente pode enxergar a sociedade como um teatro de marionetes. E aí é uma posição filosófica, digamos, né, de você poder, como a gente falou antes, se apartar da sociedade para enxergar essa sociedade e o seu lugar nessa sociedade. E aí o Nietzsche, ele não fala sobre isso, não. A metáfora do teatro de marionetes é do Platão. O que o Nietzsche fala é que a música do teatro grego, a música chamada de tirambo, é uma música capaz de evocar um deus, que é o deus do teatro, que é Dionísio. Então, o Nietzsche, ele vai falar que o teatro grego, ele é superior à filosofia, porque o teatro é capaz de evocar um deus. E a filosofia seria a decadência dessa possibilidade da gente evocar Deus. A gente se situa no diálogo, a gente se situa na fala, e quando a gente faz isso, imediatamente a gente se esquece do cosmo, né? A gente se concentra na fala de um ser humano, e a tendência é a gente se esquecer da cosmologia, a gente se esquecer dos deuses. E aí o Nietzsche fala, olha, a nossa sociedade ela é uma sociedade de esquecimento dos deuses. A música grega, ela é capaz de trazer os deuses de volta. E aí ele vai fazer esse elogio do Dionísio, do Nascimento da Tragédia. Não deu tempo a gente falar conforme eu queria falar, né, de ler o Nascimento da Tragédia de Nietzsche e saber o que significa isso, do elogio que ele faz ao ditirambo, que é uma música
Que na sociedade brasileira, a gente pode até falar que seria mais o âmbito da, assim, o Ileauê, sabe? Aquela música que a gente ouve e o nosso corpo já começa a dançar. Você ouve, você pode nem gostar de axé, ou pode não gostar de, sei lá, música sertaneja, mas tocou uma música sertaneja que tem uma ressonância no seu corpo, você começa a dançar. E aí, a Cyborg, no caso da Hathaway, é justamente essa personagem. Raramente a gente vai, como a gente falou, tá numa roda de samba para a gente poder ouvir o agogô, que é um instrumento sagrado, né, no candomblé. Você vai estar lá para ouvir o agogô. A gente está aqui, a gente liga o radinho e começa a ouvir as músicas que estão ali. O que eu acho interessante é esse pensamento que considera a música, no âmbito da nossa sociedade, é aquilo que há de mais importante. Por quê? Porque está na nossa constituição cultural essa possibilidade da gente ser ginga, né? Mas também, assim, a princípio, como fala a dona Hathaway, a gente ouve o radinho. O que é isso de ouvir o radinho? É a gente já estar em sintonia com essa sociedade, que é a sociedade da cibernética. Né? Se não tiver o radinho, a gente não vai ouvir a música. Se não tiver, sei lá, como é que chama esse? Que está muito na moda, eu até baixei aqui, esse aplicativo que ouve, Spotify, que aí você tem um aplicativo que te permite ouvir todas as músicas do mundo. Outro dia eu recebi um aparelhozinho que permitia você escutar todas as rádios do mundo e no mapa ainda. Tipo assim, a minha família é de Minas Gerais. Você pegava e podia ouvir aquilo que estava tocando na rádio do interior de Minas Gerais, né, das pessoas que estão lá. Isso se tornou possível por conta do modo de organização da nossa sociedade, que é essa sociedade da cibernética e que também pode ser chamada de sociedade dos ciborgues, ou seja, sociedade das pessoas que estão acopladas e que estão linkadas a partir dos eletrônicos. Então, vocês, todas, todos e todos, estão convidados a ler o Manifesto Ciborgue, da dona Hathaway, e pensar, afinal de contas, se a gente pode ter um pensamento que se dá, então, talvez de forma inescapável, a gente não vai poder fugir disso, né, que são os eletrônicos. Ainda que, como tenha no pensamento do Nietzsche, esse lugar que é o lugar do Übermensch, né, que é o do super-humano. São seres humanos que se relacionam por telepatia, como os povos indígenas dizem que conseguem fazer. Eu recomendo muito um filme da Netflix que chama Fronteira Verde. É uma série. Fronteira Verde. Lá no Fronteira Verde, a gente tem povos indígenas que se comunicam por telepatia. O Nietzsche talvez esteja falando disso, que a gente possa ter seres humanos que, de alguma forma, eles são mais ou menos humanos, porque eles se comunicam por telepatia. E aí a gente talvez possa jogar fora os eletrônicos, mandar para outro planeta. A princípio, na nossa geração, enquanto a gente estiver vivos, não vai acontecer isso. A gente vai conviver com os eletrônicos. Talvez a gente não possa vir a ser ouvido, se não a partir desses eletrônicos. Por isso eu sou muito feliz da gente poder estar fazendo esse trabalho de arte nos eletrônicos. E aí, então, a gente hoje vai ficar por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Um beijo no coração e até semana que vem.